Nós temos um tema muito importante, que nos últimos dias tem sido um ataque na igreja. Não é um ataque contra a igreja, é um ataque na igreja. E o tema é: Jesus é Deus e 100% homem. Jesus é Deus e 100% homem. Há uma fórmula que se usa há muitos anos: Jesus 100% Deus, 100% homem. E nós precisamos tratar disso, porque nos últimos tempos, os negacionistas da divindade, da soberania, da deidade de Jesus, da sua exclusividade, têm agido na igreja. Querido, presta atenção. Isso não vem lá de fora, não. Isso não vem de fora. Não é a Rede Globo que faz isso. Quer dizer, a rede esgoto de telelixão. Ela é podre, é um lixo. Mas não são eles que promovem isso. Eles não promovem isso. Entende? Não são os políticos que promovem isso. Não são os Bilderbergs, os Illuminatis. Não é o Clube de Paris. Não é Emmanuel Macron, o presidente da França, que promove isso. É na igreja. É dentro da igreja. Nós temos que vigiar pela igreja e na igreja. Entende? Não vai esperando que vem lá do mundão, não. Não vai esperando que é o inimigo. Não é o inimigo, não. É dentro da igreja. Líderes, pastores, chamados apóstolos, chamados bispos, chamados profetas. São através dele que esse lixo negacionista da divindade de Jesus tem atacado na igreja. Tem atacado na igreja. E nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque é no momento de crise que esses ataques vêm. Porque nós estamos focados na pandemia, focados no cuidado, e temos que estar mesmo, a coisa é séria. E temos, a pandemia, que não sei de quê, que não sei de quê. Enquanto isso, esse veneno, essas heresias destruidoras estão se infiltrando dentro da igreja. Agora eu te pergunto, você vê a infiltração? Quem é que vê a infiltração quando ela está começando? Ninguém vê. Ninguém vê. A gente só percebe a infiltração quando começa a aparecer o bolor na parede, uma rachadura pequenininha, uma coisa úmida, e ainda assim tem pessoas que não percebem que aquilo é uma infiltração. A mesma coisa são as doutrinas destruidoras. Elas são infiltradas. Pastor, então o senhor inventou esse papinho da infiltração? Não, leia a Bíblia. Está lá escrito em Judas, versículo 3 e 4, que se infiltraram no meio da igreja, do povo de Deus, homens ímpios que negam o soberano Jesus. Agora, o que diz aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 12 ao versículo 19. Colossenses capítulo 1, versículo 12 ao 19. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Versículo 12 a 19 de Colossenses capítulo 1. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. É
é antes de todas as coisas, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, diz o Espírito Santo. Diga amém. Sente-se na presença do Senhor. Jesus é Deus e se tornou homem. A fórmula antiga é Jesus 100% Deus, Jesus 100% homem. O Senhor Jesus, em Mateus 24, quando ele está junto com os discípulos diante do templo de Jerusalém, e eles admirados com aquela construção, com aquele templo suntuoso, magnífico, aquelas colunas, todo aquele mármore branco que brilhava como se fosse um sol, segundo o testemunho de Joséfo, era a sétima, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Mas Jesus, ele vê além. Jesus está além do tempo e do espaço e diz: vocês estão vendo tudo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, 4 dos discípulos se reuniu em particular com Jesus e perguntou para ele: Senhor, então nos fala, como é que vai ser no fim do mundo? Como é que vai ser no fim dos dias? Agora veja o que diz aqui as Escrituras, em Mateus 24. Mateus 24. Vamos ver o testemunho das Escrituras. Versículo 3 e 4. Qual é a palavra de Jesus? Versículo 3 e 4 de Mateus 24. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então é uma visão escatológica, tratando-se das coisas dos últimos dias. Palavra de Jesus no versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, o que vai notabilizar o ambiente cultural, o ambiente socioeconômico, o ambiente político, o ambiente religioso, às vésperas do arrebatamento de Jesus, é o engano. Um engano vai caracterizar como nunca a sociedade às vésperas do arrebatamento da igreja. Sistema político contaminado pelo engano, independente da ideologia. Sistema econômico contaminado pelo engano, pela mentira, pela desinformação. O sistema social, cultural, as artes, as manifestações culturais, cheia, eivada, contaminada pelo engano. E o ambiente religioso, supostamente espiritual, contaminado pelo engano. É o engano que vai caracterizar. Sempre houve o engano. A mentira é da natureza humana, do contexto sociocultural humano. Mas, às vésperas do arrebatamento da igreja, o engano, a mentira, a desinformação será uma estrutura cultural. Nos últimos 5 anos, isso se tornou uma realidade. É um nome popular que agora tem, né? Chamado fake news. Fake news. É uma estrutura cultural. É uma estrutura política, econômica, religiosa, baseada no engano. E isso manifesta o caráter diabólico, o caráter satânico, porque o mundo jaz inteiro no maligno. Significa que todas as estruturas culturais, inclusive religiosa, estão na mão do maligno.
O maligno, como a Bíblia chama, se expressa através de sistemas de crença, de religiões. Agora eu vou pisar fundo agora. Em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo detectou que essa infiltração satânica tinha entrado dentro da igreja de Corinto. Estava se infiltrando na igreja. Paulo foi tão ousado pelo Espírito Santo que disse que muitos obreiros ali, falsos, supostamente super apóstolos e consagrados, eram agentes de Satanás infiltrados na igreja. Paulo os acusa de criar um novo espírito, um novo evangelho e um novo Cristo. Um Cristo à imagem e semelhança dos interesses dos coríntios. Então Paulo denuncia isso. Agora pensa comigo. Isso há quase 2000 anos atrás. Ainda não era a era escatológica, vésperas do arrebatamento. Era o tempo da graça do Senhor. Foi inaugurado a era da graça do Senhor. Nós vivemos na era da graça do Senhor, mas não estava às vésperas do arrebatamento da igreja. E no entanto, na igreja de Corinto já havia essa infiltração. A infiltração do engano. Em 2 Pedro, pelo Espírito Santo, Pedro faz uma denúncia muito grave. Era necessário fazê-lo. Aliás, dos 27 livros do Novo Testamento, 25 denuncia as heresias se infiltrando na igreja, inclusive os evangelhos. 27 livros. Só 2 que não trata dessa questão de infiltração, de heresias, de engano, de mentira, de falcatruas no meio da igreja. Então Pedro faz uma denúncia séria, 2 Pedro capítulo 2, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas. Fala da cultura da antiga aliança. Cultura da antiga aliança. E também houve entre o povo falsos profetas. Mas ele agora vai avançar para a cultura da nova aliança. Como também vos haverá também falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. O que é que diz aqui agora? E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição ou destruição, segundo a terminologia grega. Então Pedro está denunciando que na antiga cultura da antiga aliança havia os falsos profetas. Daniel lidou com isso. Jeremias, foi uma luta terrível, porque Jeremias ficou isolado. Jeremias estava isolado. Ele denunciava que Jerusalém ia cair, que Jerusalém ia para o cativeiro, haveria 70 anos de cativeiro, mas ele ficou isolado. Todos os outros diziam: não, haverá paz, haverá sossego, haverá prosperidade, haverá festa, haverá celebração. E Jeremias sozinho dizia: não haverá. Mas ele foi tido como um falso profeta. Ele foi jogado dentro de uma cisterna. Ele foi preso por pregar a verdade do Senhor. E quando o fato chegou, Jeremias chorou. Não é que Jeremias é profeta chorão. Tem nada disso, ele é macho. Mas ele chorou por causa do seu povo. Porque ele foi testemunha. Lamentações descreve isso. Ele foi testemunha de todos os acontecimentos que sobrevieram sobre o povo do Senhor, porque não atentou para a palavra do servo de Deus, mas ouviu os falsos profetas. Então Pedro faz uma ligação, ele faz uma conexão do passado com o presente, apontando para o futuro da igreja, que a igreja seria infiltrada por esses homens
Esses mestres, supostos mestres, né, que ensinam heresias destruidoras. Tem versão que diz heresias destruidoras. Essa versão diz heresia de perdição. Por quê? Porque confunde as pessoas. Pessoal, nesses últimos 5 anos de fake news, de desinformação, de mentiras em todos os níveis, principalmente usando a ferramenta das redes sociais, espalhando mentira, difamando pessoas, matando pessoas moralmente, e depois diz, eu errei, desculpa aí, mas o estrago já está feito. Nesses últimos 5 anos, está sendo gerado, por conta disso, por conta desse advento cultural, de fake news, de mentiras, desinformação, meias verdades, falácias, enganos. Por conta disso, está se criando, está sendo gerada uma geração de incrédulos, de céticos, de pessoas que duvidam de tudo. Vou repetir isso. Por conta desses enganos, por conta dessas fake news, dessas desinformação em redes sociais, em filmes, em novelas, em livros, no cinema, nas artes, na cultura, na política, políticos que são eleitos usando fake news. Foi descoberto agora, envolvendo uma série de políticos, né? Não é o caso aqui, não carece. Quem conhece o I sabe que aquele pingozinho ali é a letra. Mas gerando uma geração de incrédulos, de pessoas céticas que duvidam de tudo. É o que está acontecendo agora. O Datafolha fez uma pesquisa, uma amostragem, né? Mais de 20% não acredita, não confia e não vão tomar vacinas. Claro que é uma opção deles, é um problema particular deles. É óbvio que se quiser tomar, toma, se não quiser, não toma. Comentava com o nosso pastor Naildo, que eu cresci tomando tudo que é vacina. Tomei tudo que era vacina. Os militares na época dominavam o país, era uma ditadura militar. Então eles iam no colégio. Eu estudava no Sigismundos Gonçalves, lá em Olinda, beira da praia, colegião lá. E eles iam no colégio com aquela pistola e no nosso braço. E foi a infância toda e parte da adolescência recebendo vacina. E olha aqui, daqui a pouco o ano que vem faço 60 anos. Meu filho, todas as vacinas, eu tenho até hoje guardada a caderneta de vacina dele. Todas as vacinas, está aí o garotão crescido, quase 2 metros de altura, abençoado por Deus e bonito por natureza. Agora vem essa geração contando historinha para boi dormir, dizendo, olha, cuidado, olha, não vai receber essa vacina não, porque você vai virar zumbi. Não toma essa vacina não, porque ela vem com robôs que vai entrar dentro do teu corpo e vai te controlar. Olha, não toma essa vacina não, porque senão você vai deixar de crer em Deus. Aí que isso está gerando uma geração de incrédulos e de gente cética. O cético é aquele que duvida de tudo. Aí a igreja pregando o evangelho, isso vai acometer as pessoas, porque não vão dar credibilidade, como disse Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? Naquela cultura de Isaías, 740 anos antes de Cristo, já havia uma geração de céticos que duvidavam que de fato Jerusalém pudesse ser reconstruída e ter um futuro. Jeremias profetiza dizendo, o Senhor dizendo para Jerusalém, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Mas havia uma geração de incrédulos, de céticos, que foram gerados pelos profetas, que diziam, não vai ser assim, não vamos conseguir. É o que acontece hoje. Há uma geração hoje de gente incrédula dentro da igreja. Vou repetir isso. Gente incrédula dentro da igreja. Gosta da música,
Gosta do pastor Naildo, gosta de mim não, que eu falo demais. Mas gosta do pastor Naildo, que é boa praça e tal. Aí gosta de estar aqui. O café, quando tem um café maneiro, um passeio para o sítio, uma piscina. Ai, essa igreja é tão legal, eu gosto tanto. Mas é incrédulo. Qualquer coisinha incha. Qualquer coisinha some da igreja. Muitas igrejas aí não podem pregar mais a palavra abertamente. Eu fui numa igreja, o camarada chegou perto de mim e disse: que não sei de que, não sei de que. Fui embora, não preguei lá, não prego. Não, mas eu vou te dar 20 mil. Eu vou te dar 20 mil, quero nem saber pro dinheiro dele. Fica com o teu dinheiro. Pastor, aqui é o seguinte, a gente tem um cuidado na pregação. De cuidado com o quê? Que não sei de que. Então eu não sirvo para pregar aqui não. Porque eu não tenho cuidado nenhum. O meu cuidado é pregar a palavra. No respeito, eu não quero saber se tem um doutor aí, um vereador, um advogado, e não sei de que, não sei de que. Eu não quero saber. É a palavra. Entende? É essa igreja que está sendo gerada de forma incrédula por causa dos seus líderes. Porque não diz, assim diz o Senhor, como diziam os profetas. E Jesus atualizou dizendo, está escrito. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. Jesus vem e atualiza isso. Ele diz, está escrito. O que os profetas diziam, agora está escrito. Nós temos o testemunho da palavra do Senhor. Então o engano vem. Eles negam ao Senhor. Agora preste atenção numa coisa. Nesse contexto de negar ao Senhor, eles não vão chegar no púlpito e vão falar mal de Jesus. Eles não vão falar mal de Jesus. Eles não vão falar mal da palavra de Deus. Eles não vão falar mal do Espírito Santo. Não vão falar mal das músicas, do ministério de louvor. Eles vão chegar sorridentes, carismáticos, entendeu? Com palavras assim, adocicadas, melzinho na chupeta, e tu vai se alegrar, tu vai pular, e tu vai quicar, porque eles gostam disso. Eles gostam da perguntinha, a igreja que vai para o céu está aí? Como se eles fossem Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que conduz a igreja à alegria de receber a palavra. A igreja que vai para o céu está aí? O povo que dá glória a Deus já chegou e fica fazendo palavrinhas para pipocar a igreja. Paulo, pelo Espírito Santo, advertiu sobre esses camaradas. Como é que eles vão fazer? E Paulo não arregou diante deles. Reuniu todos eles lá em Éfeso e falou para eles. Os advertiu publicamente no meio da liderança. Atos 20, versículo 29 e 30. Olha como eles vão chegar. Eles não vão chegar dizendo que Jesus é feio não. Que Jesus não é Deus. Eles não vão fazer assim. Olha o que é que Paulo diz aqui, ó. O Espírito Santo disse para Paulo ensinar para a liderança de Éfeso. Atos 20, 29 e 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Agora vem a pedrada. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então eles vão o quê? Perverter o evangelho, adocicar o evangelho, tirar a cruz do evangelho, tirar as lutas do evangelho, tirar a perseguição do evangelho, tirar as dificuldades inerentes àqueles que seguem a Jesus. Eles vão chegar aqui, olha, nesta noite eu tenho a chave para a tua vitória. Nesta noite a bênção do Senhor está chegando para a tua vida. E vai o quê? Atraindo os discípulos. Vão dizer o quê? Nossa, esse pastor aí, esse pastor A, nossa,
Seria tão bom que o pastor Carlos fosse assim também. O pastor Carlos veio com aquelas palavras dele, nos chamando a atenção. Olha como esse pastor é diferente. Eu quero ouvir ele. Vocês querem receber ele de volta? Amém, glória a Deus, aplaudamos ao Senhor. Aí faz mesa, enche de comida, e todo mundo cerca, todo mundo quer fazer foto. Que pastor maravilhoso. E ele jogando heresia para tu comer, e tu comendo heresia e gostando, dando tapinha nas costas, elogiando. É uma advertência da palavra de Deus. Eles não vêm de fora, eles estão entre nós. Vou repetir isso. Isso precisa ficar claro entre nós, que este engano, essa negação da divindade de Jesus, não vem lá de fora. Não é fruto do inimigo que veio lá de fora. É fruto do inimigo infiltrado no nosso meio. Você recebe essa palavra? Você recebe? Tem alguém que tem coragem para dar um glória a Deus aí? Meu Pai! Jesus! Então Paulo diz que eles seriam assim. É uma advertência. Agora, eles precisam atrair os discípulos. Aí o que é que Paulo faz? Escrevendo aos Colossenses, no texto que nós lemos. O que é a igreja de Colossos? A igreja de Colossos, ela está sofrendo exatamente isso. No meio da igreja de Colossos se infiltrou pastores, profetas, mestres e apóstolos que estavam trazendo um evangelho sedutor, um evangelho mágico, um evangelho atraente, um evangelho de muita celebração, de muita festa, de muitos rituais e de muitas liturgias. Então este evangelho que estava sendo ensinado na igreja de Colossos de maneira sorrateira, aos poucos, sendo colocado ali, sabe, por pouco, uma porção aqui, outra porção ali. Você sabe, né, que o veneno, ele não mata pela grande quantidade. O veneno mata por uma gota. Uma gota do veneno da jararaca é capaz de matar 5 homens. Jararaca. Uma gota daquele veneno da jararaca pode matar 5 homens. Então a heresia destruidora que Jesus advertiu, Paulo advertiu, Judas advertiu, Pedro, no texto que lemos, diz que são heresias de perdição, de destruição. Elas vêm assim como o veneno, em pequenas doses. Você não percebe, é inoculado, e você nem sente a picada do veneno. Entende? É como o morcego, que quando pega a sua vítima, ele vai abanando as asas de uma maneira muito veloz, mordendo e assoprando. Já viu essa expressão, né? Mordendo e assoprando é a especialidade do morcego. Ele vai sobre o cavalo à noite, né, nas pradarias, e ele vai em cima do lombo do cavalo ali, e tal, sugando o sangue dele, mas batendo as asas, assoprando, para refrescar, para ele não sentir que está sendo sugado do seu sangue. Então os hereges que se infiltram na igreja, eles vêm assim. Em Colossos foi desse jeito. Eles entraram negando o Senhor. Eles misturaram o gnosticismo, uma seita que no início era uma coisa de mistério, era uma coisa só para gente iniciada, gente com conhecimento profundo, gente que tinha revelação das profundezas de Deus. Então estavam lá os gnósticos lá sendo infiltrados. Tinha o judaísmo, eles estavam trazendo as festas do judaísmo, estavam trazendo os dias de lua cheia, estavam trazendo os sábados, estavam trazendo as celebrações do judaísmo, infiltrando na igreja, estavam trazendo os cultos aos anjos. Culto aos anjos. Ai, meu Deus do céu, eu vou naquela igreja porque lá tem sempre anjo. Tem um anjo no lado esquerdo, no lado direito, tem anjo no altar. Olha o varão de branco chegou. Ai, que o varão de branco está aí. Mas quem é esse varão de branco?
Satanás se transforma em anjo de luz. Se liga, porque Satanás se transforma em varão vestido de branco. Se liga. Fica ligado nesse mistério. Que Satanás se transforma no homem de branco. Ai, aquela igreja tem homens de branco. Olha que a gente vê os anjos lá pulando na igreja. Trabalho do anjo é trabalhar em favor daqueles que vão herdar a salvação. Não é para estar dentro de igreja pulando e mostrando coisinha para os crentes, não. Se você quer ver coisa, pede a Deus, lê a palavra, medita a palavra, fala ao Espírito Santo, fala a Jesus, não se dirija a anjo. Anjo não tem autoridade para te ensinar a palavra. Ele não tem essa autoridade. Não foi dada a eles, foi dada a nós, seres humanos. Então, muito cuidado. Isso se infiltrou na igreja de Colossos. Qual é o resumo da ópera na igreja de Colossos? Eles estavam negando a divindade de Jesus, colocando Jesus no mesmo pé de igualdade de anjos. Era só mais um. Jesus estava em igualdade com querubins, com arcanjos, com anjos. Era só mais um da criação. Aí Paulo vem trazendo uma descrição de quem é Jesus. Jesus é incomparável. Não há como você comparar Jesus. Se qualquer pessoa tentar comparar Jesus com outra, um arcanjo, um anjo, uma personalidade, pode chutar que é laço. Ele diz no versículo 12, Colossenses capítulo 1, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queridos, só Jesus tem poder para mudar o nosso destino eterno. Nenhum outro arcanjo, querubim, nenhum anjo, nenhum profeta, nenhum apóstolo tem esse poder. Então é necessário que a igreja desenvolva a devocional de sempre dar graças a Deus, porque por meio disso Ele nos fez idôneos. A palavra idôneo aqui é tremenda, ela quer dizer capacitou. Fazer idôneo significa capacitar. Não é uma capacidade porque eu sou crente há tantos anos. Não é uma capacidade porque eu tenho um título ministerial. Não é uma capacidade porque o meu dízimo é X. Não, mas é uma obra de Deus em Cristo Jesus que nos faz idôneos para participar da herança dos santos na luz, na presença do eterno. E outra coisa, o crente aqui é chamado de santo, porque ele é separado por Deus para o seu propósito. E ele muda o nosso destino. Versículo 13, nos tirou da potestade das trevas. Nos tirou, porque nós estávamos presos num sistema mundano, vivendo uma religião falsa, vivendo um sincretismo religioso. Mas quando veio a iluminação do Evangelho em nossos corações, pelo Espírito Santo, nos tornamos livres, o qual nos tirou da potestade das trevas e fez o quê? Mudou a nossa condição e a nossa posição no mundo espiritual e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então há uma mudança de rota, há uma mudança de destino. Nós agora estamos nas mãos do Senhor, nós agora já estamos no reino de Deus. É como Paulo diz, as aflições deste tempo, elas não têm como ser comparadas àquilo que Deus está preparando para nós. Dificuldades ao longo do milênio, vem o povo de Deus sofrendo, a sociedade sofrendo. E deixa eu dizer para você, te prepara porque essa pandemia é fichinha para o que vem por aí. Agora o senhor foi longe demais. O Senhor está sendo pregador do caos.
Tem que ler a Bíblia para saber disso. Ou você está esperando o quê? Que vai passar a pandemia e vai ficar tudo mil maravilhas, vai chegar um plano econômico, vai chegar não sei de quê, que a vacina Oxford, ela vai ajeitar todo mundo e todo mundo vai ficar felizes para sempre. Não! Isso é apenas princípios de dores. É o que diz as Escrituras. Olha, eu tomei uma decisão. Senhor, eu quero saber como é as coisas pela Tua palavra. Não quero ficar iludido para depois ficar dizendo, mas Senhor, Tu falaste isso, falaste aquilo, quando Ele não falou. Quando foram homens que falou e não a Sua palavra. Em Lucas 21, versículo 25 e 26. Dá uma olhada aí, só para você ter uma noção do que Jesus está dizendo. Para depois não dizer que eu sou o pregador do caos. E também, se eu for, vou ficar alegre com isso, porque é que está profetizado, que a situação vai apertar mesmo. Olha aqui, Lucas 21. Olha Lucas 21. Lucas 21, versículo 25 e 26. E haverá, é Jesus que está falando, e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Olha isso. Em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homens desmaiarão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Querido, é Jesus que está dizendo. Às vésperas do arrebatamento da igreja, este mundo vai ser tomado por uma onda de crises, de acontecimentos que muitos seres humanos não vão resistir. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A notícia da palavra. Escrito, capítulo 10 de Hebreus, lá depois do versículo 36. Está escrito, olha, ele virá. Só um pouquinho de tempo ele virá. Mas o meu justo, por sua fé, viverá. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuamos, mas somos daqueles que avançamos para a vida eterna. Quem é assim diz amém? Você é assim? Você avança para a vida eterna. Porque as crises virão, aumentarão o nível das crises à medida que se aproximar o arrebatamento da igreja. Nós vamos experimentar princípios de dores, mas não temam, diz Jesus, porque até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Eu ainda tenho, hein? Eu ainda tenho uns cabelinhos por aqui, está tudo contado. Jesus está no controle das nossas vidas, independente. Por quê? Porque nós estamos plantados no reino do Filho, do seu amor. Nós já estamos plantados, já somos plantações do Senhor no seu reino e na sua casa. Agora veja o versículo 14. O versículo 14 de Colossenses 1. Em quem, veja bem, olha a leitura das Escrituras. Em quem temos, nós não vamos ter, nós já temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nossa, isso aqui é muito forte. Deixa eu dizer para você em palavras simples. Só Jesus garante a nossa salvação. Deixa eu dizer para você que nos anos 80 e 90, não havia discussão que crente em Jesus perdia a salvação. Não tinha essa discussão. Não se discutia isso. Anos 80 e 90, não tinha esse papo. Essa briguinha. Eu sou calvinista. Ai, que eu sou arminiano. Ai, que eu sou de fulano. Ai, que eu sou de cicrano. Não tinha essas conversas bobas. No final dos 90, início dos 2000, que começou a se infiltrar no meio do povo de Deus, esses grupinhos.
Grupinhos que é de Armínio, que é de Calvino, que é de John MacArthur, é de Nicodemos, é de Malafaia. Eu chuto todo esse balde aí e digo: eu sou de Jesus. Eu pertenço a Jesus. Tenho nada a ver com Malafaia, John MacArthur, Calvino, Lutero. Fizeram uma boa obra. Mas a minha salvação, quem garante é Jesus. Em quem temos a salvação. Jesus, Ele é soberano. Jesus é Senhor a tal ponto que por seu sangue Ele pode me garantir a salvação, porque está escrito. Agora fica uma geração de crente aí, cético, desconfiando da palavra. Não sei não, eu acho que, quem sabe, né? Que o Senhor vai guardar um cantinho para mim lá no céu. Se tiver uma casinha lá, quem tem casinha é cachorro. Se tiver uma casinha lá, um barraquinho no céu, e já está bom, está de bom tamanho. Para com isso, porque não é isso que Jesus prometeu. Evangelho de João 14, versículo 1 a 3, ele diz que ele vem nos buscar para levar e nos colocar no mesmo lugar que ele está. Ele não vai fazer um puxadinho para a gente lá na eternidade. Não vai botar a gente num puxadinho, num barraquinho. Ele vai nos colocar no mesmo lugar em que Ele está, porque está escrito. Está escrito. Agora, se tu crê na Bíblia, tu vai dormir, tu vai acordar, vem a crise, e tu ora ao Senhor, você dá ações de graça, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, e você vai seguindo em frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não vai olhar para vírus, não vai olhar para ideologia política, não vai olhar para a rede esgoto, você vai olhar para Jesus. Isso muda a tua vida, quando você tira o foco das realidades problemáticas e coloca os olhos fitando fixamente em Jesus, porque Ele nos garante a salvação. É Jesus que faz isso. Jesus tem essa autoridade de nos garantir a nossa plena salvação. No versículo 15 diz assim, capítulo 1 de Colossenses, versículo 15, o qual... Olha isso aí, olha o que aqui a igreja aprendeu, versículo 15, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Significa que Jesus é a cópia exata do Deus eterno. Eu estou fazendo aqui uma licença poética, porque nós não temos uma palavra adequada no nosso vocabulário para interpretar isso aqui. Versículo 15 mais uma vez, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eu estou usando uma licença poética, dizendo que ele é uma cópia exata do Deus eterno. Filipe, João 14, versículo 7 a 9, Filipe diz assim para Jesus, mostra-nos Deus que já nos basta. Jesus olha para Filipe e diz, estou tanto tempo convosco, Filipe, e nunca me viste? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Emanuel, Isaías 7,14. Ele é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Os seres humanos sempre tiveram essa busca de ver Deus. Então Deus resolveu isso. Ele envia Jesus. Jesus vem e Ele é o Deus encarnado. Quem vê Jesus, vê Deus. Pastor Carlos, será que tem outro texto na Bíblia que fala sobre isso? Tem sim. Pega aí a tua Bíblia aí. Vai lá em Hebreus, no capítulo 1. Olha o que está escrito aqui, Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado, está falando na antiga aliança. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, foi o que aconteceu, né, na antiga aliança, aos pais pelos profetas. E a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho,
Versículo 2: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus, o agente da criação. 3: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha que declaração! O termo grego aqui que ele usa expressa a imagem. É como um carimbo. Sabe, o termo grego dá a ideia de um carimbo. O carimbo, quando você coloca no papel, é a cópia exata daquela matriz. Você usa aquela matriz ali e fica a cópia exata. Então o Espírito Santo está falando, através do escritor aos Hebreus, que Jesus, ele é a expressa imagem, ele é a cópia exata daquilo que Deus é, para confirmar o que disse o profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que ele é Emanuel, Deus conosco. É como disse João, capítulo 1 de João, lá pelo verso 14, quando ele diz: e vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus. Viram ele como homem, viram ele como Deus. Lembra no Monte da Transfiguração, quando Jesus aparece como de fato ele é, que eles olharam e viram Jesus glorificado. Jesus na sua glória, aparecendo diante deles, e Pedro: não, isso é demais, vamos fazer uma cabana, vamos ficar aqui, é muito maravilhoso, é Ele. Mas ele precisava descer para completar a sua obra. Eles viram o homem e eles viram Deus. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vamos para Colossenses para a gente caminhar para a conclusão. No 16, Paulo faz uma declaração que refuta, que contraria os interesses dos falsos profetas e mestres dentro da igreja de Colossos, que queria equiparar Jesus com outros anjos. Quando ele diz, verso 16: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então Paulo faz o quê? Coloca Jesus numa categoria incomparável. Jesus é colocado numa categoria incomparável, numa categoria aonde não há outra coisa que se possa ter como referência. Ele é Senhor nos céus e na terra. Ele está acima de toda a qualidade de anjos, de todo o governo angelical. Jesus está acima, porque ele é o primogênito da criação, não no sentido de ter sido criado primeiro, mas é no sentido de representar a vida de Deus entre os homens. É nesse sentido que ele é o primogênito. Ele representa entre nós a vida de Deus, que ele veio compartilhar conosco a vida que nossos ancestrais tinham lá no Jardim do Éden, perderam pelo pecado, perderam o domínio, perderam um futuro glorioso. Mas agora Jesus, o segundo Adão, que vem do céu e não da terra, semente da mulher, não semente de homem, muda tudo. Jesus muda tudo. Seu nascimento é exclusivo. Ele é semente de mulher, mas não é semente de homem. Não foi necessário sêmen, o masculino, para que fosse ele gerado. Ele é aquele que foi profetizado pelo próprio Deus em Gênesis 3,15, que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Como é que nós concluímos isso? Nós podemos concluir olhando Colossenses 1,17, quando diz: e ele
é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Como João disse no capítulo 1, no princípio era o Verbo, o Logos. Ele é o Logos do Deus eterno. A palavra Logos, no popular, é traduzido como palavra, como verbo. Mas Logos, no grego clássico, tem um sentido muito interessante. O Logos, ele é o argumento. O Logos é o roteiro de uma grande obra. Então, quando os atores gregos, seus diretores, que os gregos que criaram o teatro, né, essas manifestações culturais, então, quando eles iam criar uma história, todos aqueles argumentos, todo o desenvolvimento das personagens, eles tinham um Logos. E Jesus é esse Logos. Jesus é o argumento da criação. É Jesus que traz sentido para aquilo que é vida. É Jesus que traz sentido para aquilo que é verdade. Quando Pilatos pergunta para ele o que é verdade, Jesus cala, porque ele é a verdade. Pilatos estava ali com a verdade encarnada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ali, por isso que ele não fala nada, porque ele é a verdade. Então Jesus é esse Logos criativo de Deus que nos envolve na sua criação. Jesus é aquele que nos envolve no seu enredo e na sua história. Concluindo no verso 18. Então, esta palavra, ela salta aos nossos corações. Nós precisamos disso, e Paulo queria que a igreja de Colossos tivesse essa paixão pela soberania do Senhor. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Isso é para nós. Quando Paulo está contrariando os falsos mestres, falsos pastores na igreja de Colossos, que trouxeram aquele sistema de crença, aquele sincretismo religioso, aquelas misturas de liturgias para seduzir, o que Paulo diz para a igreja? Versículo 18, ele diz algo: porque ele é a cabeça do corpo da igreja. A primeira coisa que Paulo faz a igreja saber é que a igreja, ela manifesta essa divindade de Jesus. Eu vou repetir isso. A igreja, ela manifesta ao mundo a divindade de Jesus, sua soberania, sua grandeza, a sua deidade. A igreja revela isso, porque ele é o cabeça, mas a igreja é o corpo. Então, quando pessoas se convertem, quando pessoas testemunham acerca do Senhor, quando pessoas se arrependem, é Deus se revelando por meio da igreja que está em Cristo Jesus. Então, a divindade de Jesus, sua soberania no mundo dos homens, é revelada pela posição e postura da igreja. A igreja não é pouca coisa, não. Ao longo do tempo, os sistemas de crença, as ideologias religiosas, tiraram isso da igreja. Fez da igreja uma coisa monótona. Mas não, nós somos o corpo de Cristo. Nós expressamos essa divindade dele. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Para isto foi que Cristo Jesus morreu, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. E a igreja, ela significa isso, ela mostra isso, ela revela isso, através da sua crença, da sua fidelidade, da sua alegria, ela expressa isso. É o que Paulo narrou aos Romanos 14, versículo 7 e versículo 8. Nós somos isso. Não é à toa que eu e você somos chamados de cristãos. Nós representamos os interesses de Cristo. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, 19, que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus falasse. Eita! Se não tiver cuidado, isso dá uma heresia. Como se Deus
falasse. Então, quando você fala com alguém do amor de Deus, quando você fala do Evangelho de Cristo, é como Deus falando a essas pessoas. É como se Deus estivesse dizendo: volta para casa, volta para o jardim, porque já não tem mais querubins com espadas desembainhadas, proibindo a entrada. Porque depois que o homem peca, não se pode mais entrar. Os querubins, eles guardam a entrada. Mas Jesus veio. Jesus tirou os querubins. Ele inaugurou um vivo e novo caminho, conforme está escrito em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. E o que é que ele diz aqui no 19 agora? Colossenses 1. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então 19 encerra dizendo: essa sessão, você precisa ler a carta cristológica aos Colossenses, quando Paulo reafirma pelo Espírito Santo que Jesus é Senhor. No 19 diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Jesus é 100% Deus. Jesus é 100% homem. Ele agora está assentado à destra do Pai. Ele morreu como homem, mas ele ressuscita. E ele inaugura uma nova era. A era dos ressuscitados. É uma preparação para aquilo que viveremos, experimentaremos, porque Jesus já fez. Já está tudo pronto e só precisamos tomar posse. Queridos, no nome de Jesus, leiam as Escrituras Sagradas. Tomem uma decisão de, em 2021, fazer um projeto de ler a Bíblia o ano todo. Compre uma agenda, um caderno e vá anotando de 1º de janeiro em diante. No mínimo, leia 5 capítulos por dia e no domingo leia 10. Antes de terminar o ano, você já leu a Bíblia toda. Vá anotando os textos que chamou sua atenção, aquilo que saltou ao teu coração. Vá colocando, porque o Espírito Santo quer te usar. O Espírito Santo quer usar a igreja nesses últimos dias de crise, de expectação, de terror, de medo no mundo todo. Mas o Senhor quer usar a igreja. A igreja é ousada. A igreja é intrépida, porque ela tem o Espírito Santo. A igreja tem dons espirituais. A igreja tem dons sobrenaturais. Ande brilhando, porque você é a luz deste mundo. Não permita que ninguém negue o seu Senhor diante de você. Não permita. Se você estiver num lugar estranho, se alguém negar a Jesus, saia. Não dê honra a quem nega Jesus. Não dê honra a quem nega Jesus. Pai, é no teu nome agora que nós oramos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra viva, Senhor, tua palavra necessária, Senhor, às vezes contundente, às vezes incisiva, mas necessária para chamar nossa atenção e nos colocar no lugar que o Senhor Deus nos colocou, ao lado da soberania, da grandeza e da exclusividade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos esse corpo. Nosso Senhor, o nosso Deus, que é Salvador, que derramou seu sangue, é nossa cabeça, que nos conduz neste mundo, que nos dirige neste mundo. Nós precisamos, por favor, Senhor, de ter esta graça, de ter esta fortaleza de andar na tua presença, neste mundo em crise, neste mundo assustado, neste mundo cético, mas neste mundo que pretende negar a soberania, a grandeza e a divindade de Jesus. Mas que não seja assim com este povo, que como bereanos confere na tua palavra, se de fato é assim.
Usa cada criança desta geração no teu nome. Usa cada jovem, cada homem, cada mulher, cada ancião nesta geração para brilhar como luzeiros no meio de uma geração corrupta e perversa. Continua falando conosco. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Quem diz amém?